boa tarde. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como adorar de forma espiritual e verdadeira. Existe uma fórmula secreta para isso? Deus ele se agrada ou se desagrada de certos pontos, de certos atos de adoração? A escritura que vou ler está em João 4, no versículo 21. Aqui encontra que Jesus ele estava sozinho, né? Ele tinha pedido seus discípulos para ir a Samaria e ele ficou no poço aguardando que eles voltassem, trazendo uma comida. Só que já era tarde, já era meio-dia, então estava um sol muito quente e ele estava com muita sede. Então se aproximou uma mulher perto dele e ele teve um diálogo com ela. Essa mulher era uma mulher samaritana, então ela tinha um tipo de adoração diferente do que os judeus praticavam. Então Jesus Cristo fala o seguinte com ela: Senhora, creia em mim, está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem que adoram, nós adoramos que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira. Porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é Espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Qual é o problema aqui? Jesus Cristo está dizendo que esse conceito de se adorar em um certo local iria desaparecer quando ele fizesse toda a obra da expiação. E a obra da expiação ia proporcionar um culto verdadeiro. Por que o culto verdadeiro? Os sacrifícios que eram feitos dentro dos templos já não estavam sendo mais verdadeiros. Porque, como diz o salmista, o que interessa mais para Deus é um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse é o perfeito louvor. E essa expiação que Jesus Cristo iria fazer, iria proporcionar a todos aqueles que o buscassem essa adoração espiritual, essa entrega por completo. Porque a pessoa ia perceber, ainda mais um judeu, ele ia perceber que os sacrifícios que ele fazia não poderiam se comparar ao maior sacrifício que foi realizado pelo próprio Filho de Deus. Então, a verdadeira adoração espiritual, nós temos um primeiro ponto aqui. Ela é fora do local. Ela não existe no local. Você pode adorar ao Eterno aonde você estiver. Então, você não precisa estar aglomerado, você não precisa de ir para um local. Dizer aquele local é santo e devo adorar naquele local santo. Já não funcionaria mais dessa forma. Mas aqui vem uma questão. Mas, Maidson, existem as capelas, existem as igrejas, existem esses locais de adoração. Seria então algo profano de se fazer? Não. Você pode se reunir com os irmãos para fazer essa adoração coletiva. Não é profano, não é nada de errado. Não existia essa coisa no Novo Testamento de construir igrejas, né? Porque a igreja eram as pessoas, já se entendia naquela época. Essa coisa de construção de templos, de capelas, veio muito tempo depois. Mas mesmo assim, Deus aproveitou essa desordem aí, que se transformou numa organização, para poder dar um perfeito louvor. O problema é o culto na igreja. Como esse culto deve ser feito? E até que ponto a tradição e o tradicionalismo se esbarram? Existem igrejas que são muito tradicionais em seus cultos e pensam que se elas mudarem alguma palavrinha ou alguma sentença ou alguma ordem do seu cronograma, estarão profanando o templo sagrado de Deus. Mas esquecem que o templo sagrado de Deus é o ser humano e não mais o local, porque isso a cruz rasgou, a cruz lançou fora. Então o que eles devem se preocupar é que se o povo está adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus ele é espírito, como o próprio Jesus Cristo mencionou aqui. E por que ele disse assim? Porque Deus ele não se materializa.
Quando você adora, você não adora algo material. O Eterno, ele habita numa luz inacessível. Ele não é material. Então você adora algo espiritual. E não tem como adorar de forma espiritual se você não compreender o que é espiritual. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vemos que a primeira sentença para se adorar também em espírito e verdade é conhecer. E como você conhece a Deus? Você só conhecerá a Deus se você ler o Antigo Testamento. É ali que Deus se revela. É ali que Deus diz, eu sou o único, né? Como está em Deuteronômio. Eu sou o único, como diz o Shema de Israel. Ouça Israel. Deus é o único Deus. Então, ele é o único. Para você compreender que ele é o único, você tem que entender toda essa declaração dele. Ele diz que não devemos ter outros deuses diante dele. E também não devemos colocar outros deuses diante dele. Por exemplo, quando nós agregamos coisas mundanas ao culto para o Eterno, nós estamos colocando outros ídolos, dos quais ele disse para não colocarmos. E assim profanamos não o local, mas profanamos o templo que somos nós. O Espírito fica triste e se afasta de nós. E assim nós não começamos mais a perceber que profanamos o templo que somos nós. Se a sua igreja tem trazido a adoração, embutido certos movimentos gospel, você tem que acordar, porque a adoração espiritual é uma adoração racional, como está no livro de Romanos, capítulo 12. Eu gosto bastante dessa escritura, porque Paulo vem trazendo ponto a ponto de como você oferece uma adoração espiritual. Ele diz o seguinte, eu os exorto, ou seja, eu convido a vocês, irmãos, a vocês meditarem. Portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo e separado para Deus. Isto iria agradá-lo, pois é a adoração do tempo lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões deste século presente. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Por isso, digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmo, baseada no padrão dado por Deus a cada um, isto é, a confiança, a fé. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos, unidos ao Messias, compreendemos um único corpo, e cada um de nós pertence aos outros. Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Se seu dom for profecia, use-o na medida de sua confiança. Se for de serviço, use-o para servir. Se você for um mestre, use o dom para ensinar. Se você for um conselheiro, use o dom para confortar e exortar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Se você estiver na liderança, lidere com diligência e zelo. Se você for alguém que pratica atos de misericórdia, faça-o com alegria. Não amem apenas de forma exterior, rechaçem o que é mal e apeguem-se ao bem. Amem-se devotadamente com amor fraternal e deem exemplos uns aos outros ao demonstrar respeito. Não sejam preguiçosos quando é necessário o trabalho árduo. Sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. Alegrem-se em sua esperança. Sejam pacientes ao passar por dificuldades e não se afastem da oração. Partilhem o que têm com o povo de Deus e sejam hospitaleiros. Muito interessantes declarações de Paulo aqui. Ele diz que Deus tem uma forma de adoração. E ele diz que essa primeira forma de adoração que ele concedeu a nós foi esse corpo, foi esse templo.
E por esse templo nós podemos desenvolver a adoração espiritual. Mas mesmo assim, a adoração espiritual não é como eu penso, mas é como ele pensa, como ele quer. Será que Deus quer que levantemos as mãos? Será que Deus quer que cantemos canções de joelhos? Será que Deus quer que nós façamos vários corais, vários conjuntos? Será que adoração realmente só envolve música? Já pensou sobre isso? Não é só música. Se você observar nessa exortação, a adoração que Paulo está dizendo aqui, ele está usando os dons espirituais. E ele está dizendo que esses dons fazem o perfeito louvor. E você pode observar que são dons de ajuda. Se você é hospitaleiro, se você tem o dom de profecia, se você é um conselheiro, se você é um mestre. Então, esses atos, quando você o faz na igreja, quando digo faz na igreja, você faz ao irmão, você está prestando um louvor a Deus. Quando você ajuda o seu próximo, você está prestando um louvor a Deus. Eu achei interessante uma pergunta que passou lá no Novo Tempo, como é que um cristão pode ser diferente ou fazer a diferença? Eu não consegui conversar com eles nesse dia, mas um cristão ele faz a diferença pelo seguinte: quando ele passa todos os dias na frente de um grupo de mendigos e leva pão para eles se alimentarem. Essa é a diferença. A diferença do Evangelho, a proposta do Evangelho, é fazer aquilo que o mundo não faria. Se o mundo ver um bêbado caído no chão, vai deixá-lo caído no chão. Mas um cristão vai levantá-lo, vai alimentá-lo, vai dar água, vai ajudá-lo em tudo aquilo que ele precisar. Isso é ser diferente, isso é ser luz. Se alguém estiver sofrendo bullying, o cristão da sala vai ajudar o colega, vai aconselhar o colega e vai aconselhar a turma, mesmo se ele tiver que sofrer mais tarde bullying dos seus amigos. Isso é fazer diferença, isso é prestar um perfeito louvor. A adoração espiritual, ela entende-se então pelo que nós buscamos entender de Deus. Deus pode se revelar ao ser humano, sim, e ele se revela. Isso está em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 ou 2, só um momento. Aqui, ó, 2 verso 6. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo, que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes da história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz a Escritura, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas, como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Espírito da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então vemos um outro ponto. Nós buscamos estudar Deus, entre aspas, a palavra. Nós procuramos saber mais de Deus, conhecer mais de Deus. Mas você, por você mesmo, não pode alcançar isso. Então você tem que ir a outra pessoa que está mais próximo disso, que é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele pode conceder-nos aquilo que Deus quer de nós. E qual é a perfeita e boa vontade de Deus? Meu caro, você vai ter que ler, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que buscar compreender.
E quando compreender, vai ter que aplicar, porque o Evangelho é algo que é aplicável. O Evangelho não é algo que você se esconde dentro de uma igreja e faça programações lá dentro. Isso não é Evangelho, isso é entretenimento. O Evangelho vai sair para pescar, o Evangelho vai sair para a colheita, o Evangelho vai buscar os doentes, o Evangelho vai procurar os mendigos, o Evangelho vai procurar tudo que existe na esquina para resgatá-los. Esse é o conceito da ovelha perdida. Este é o conceito de salvação. Este é um conceito de adoração espiritual. A adoração espiritual, então, é buscar compreender a quem adoramos. Preparamos um culto, fizemos tudo bonito, fizemos toda a programação. Botamos todas as canções, botamos o momento de tirar o dízimo, a oferta, uma pequena encenação e tudo mais. Mas você já perguntou a Deus se é isso que Ele queria? Perceberam que às vezes nós somos muito técnicos e esquecemos de sermos espirituais? O que Deus quer? Já oramos? O Espírito Santo nos revelou que esta é a programação que Deus quer? É este culto dos templos que irão se reunir, que Deus deseja? Aí vem a forma verdadeira. A forma verdadeira é aquela que vai realmente buscar, na verdade, o que Deus quer. Se tais programações estão vindo com conteúdos mundanos, conteúdos seculares, e a Escritura diz em João, não ameis o mundo, nem as coisas que existem, porque há no mundo. Isso significa o quê? Eu não devo trazer esse tipo de ídolo, que é mentira, para a casa da adoração. Onde cada adoração eu digo para a minha mente. Paulo disse que renovai as vossas mentes. Renovai, transformai as vossas mentes. Ele sabe que nós saímos do mundo. Ele sabe que nós estávamos no mundo. Ele sabe que nós agíamos como mundo. Ele diz, quando você é resgatado pela obra da expiação, você não age mais como mundo. Aquelas coisas não te agradam. Aquelas músicas não te agradam mais. Não adianta procurar no meio gospel algo para poder se satisfazer. A palavra gospel não santifica a nada. Letra não santifica a música e música não santifica a letra. Nada, nada. Se não estiver de acordo com a verdade, é anátema, é maldição, que deve ser retirado do nosso meio. A adoração espiritual e a adoração verdadeira consiste nisso, em buscar o que Deus quer. Deuteronômio, capítulo 7. Acredito eu na parte final, aqui, diz assim: não levem para a sua casa nada que seja abominável, ou vocês partilharão da maldição que está sobre isso. Abomine-o por completo, abomine-o de forma total, pois está separado para a destruição. Certos tipos de músicas não podem haver dentro de sua casa. Certos tipos de literaturas não podem haver em sua casa. Certos tipos de filmes não podem haver em sua casa. DVDs piratas não podem haver em sua casa. A adoração verdadeira vai se ocupar com a verdade. Isso que estamos fazendo no culto é verdadeiro? Jesus Cristo aprovaria, esta é a verdade. E reparem que a verdade e o Espírito, elas estão andando juntas, mas elas cooperam para a salvação. Todo o culto deve cooperar para a salvação. Todo culto deve haver uma renovação espiritual. Todo culto deve haver uma renovação de mente. Se você entrou no culto, cantou, pulou, dançou, não sei como é a sua forma de adoração, mas se você pensa que é assim, se você fez todas essas coisas e não saiu renovado pela palavra de Deus, isso não foi um culto que agradasse a Deus. Antigamente tinha-se mais tempo para ouvir as Escrituras. Hoje o tempo foi reduzido. Temos mais entretenimento do que ouvir a palavra que salva.
que é ela que nos conduz à parte chamada verdadeira, a adoração verdadeira, hoje pode perceber, se um pregador ultrapassar de 30 a 40 minutos, as pessoas já ficam com raiva no banco. Mas elas vieram por causa do quê? Elas vieram por causa do entretenimento ou por causa da palavra que produz vida eterna? No céu ouviremos palavras também, no céu ouviremos louvores também, mas tudo de forma correta, tudo a seu tempo. Você pensa que está indo para o céu e vai ficar ouvindo música gospel o tempo todo? Não, não. Você vai estudar. Tem muita coisa para se aprender ainda. Isso que nós temos aqui nem revela o que é a centelha de Deus. Não é nem próximo disso. Então, uma adoração verdadeira vai consistir em lutar pela verdade. Em dizer, isso não aprovamos, isso nós defendemos e não queremos fazer, não queremos mais realizar. Temos que fugir da aparência do mal. Porque o mal já está dentro de nossas reuniões. O mal está dentro de nossas reuniões. Mas Cristo disse àquela mulher uma expressão que eu quero voltar a ela. E de fato é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que adore. Aqui percebemos que Deus tem um desejo. E será que você consegue satisfazer esse desejo? Tem um dia que tem um desejo de comer um bombom, mas não é qualquer bombom, não é qualquer chocolate. Você quer comer aquele tipo de chocolate. É o que Deus sente. Ele sente esse desejo da verdadeira adoração. Pense um pouco mais. Pense como você está agindo. Diga a você cantor, diga a você músico, diga a você que não sabe cantar, mas está sentado no banco da sua igreja, adorando da forma que você consegue. Diga a você zelador da igreja, diga a você que trabalha na área financeira da igreja, diga a você que trabalha nas áreas do secretariado da igreja. O que você está fazendo é uma forma espiritual? Pense nisso.